Irmãos, como é bom estarmos reunidos para louvar ao nosso Deus e sermos edificados pela sua santa palavra. Alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus. Isso é prazeroso. E nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo e sabemos que Deus está em nosso meio. E nós estamos aqui com esse objetivo de louvarmos ao nosso Deus e deixar que Ele fale conosco por meio da sua santa palavra. E é um prazer termos essa oportunidade de estarmos reunidos para louvarmos o nosso Senhor, sabendo que Ele é digno, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Antes que eu me esqueça, talvez no final eu possa me esquecer, no final do trabalho aqui, eu gostaria de pedir ao irmão que for orar, que agradeça a Deus pela vida da nossa irmã Naí, pois chegou ao meu conhecimento que ela ficou uma semana internada, mas hoje, graças ao Senhor, ela está aqui desde a parte da manhã. Então que o irmão que for orar, agradeça a Deus pela vida da nossa irmã. Então, estou falando agora que às vezes eu posso me esquecer no final, mas o irmão que for orar, então, fica ciente disso aí. E nós vamos então ganhar nosso tempo meditando na palavra de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos, vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Jeremias 21, 8. Que assim diz a palavra de Deus: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Mais uma vez, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio e que Ele aplique a palavra de Deus em nossos corações. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos e nós compreendemos que o plano de salvação foi elaborado e foi efetuado por Deus. Desde a antiguidade, Deus planejou, Deus providenciou o plano de salvação para a humanidade. E nós sabemos que o plano de salvação foi executado por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para este versículo, embora o contexto aqui está sendo narrado para a nação de Israel, conhecemos a história e sabemos que Deus tirou Israel lá do Egito e levou-o para a terra prometida, a qual ele tinha prometido a Abraão. Deus deu os estatutos, Deus deu a lei para este povo, para que eles a observassem. Mas Deus também falou que se aquele povo se afastasse do Senhor, o Senhor dispersaria este povo por toda a terra. E neste contexto aqui em que nós estamos, nós sabemos que chegou o momento em que o Senhor Deus iria tratar com a nação de Israel, deixando eles ir ao cativeiro. E ali no cativeiro o Senhor trataria com o seu povo. Disciplina do Senhor. E o Senhor várias vezes levantou vários profetas, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo de volta para a presença de Deus. Mas conhecemos e sabemos a história, que a nação de Israel virou as costas para o Senhor. E chegou agora o momento que o Senhor iria executar, como executou o juízo sobre a nação de Israel, deixando ir ao cativeiro. E neste contexto aqui, estava indo agora o povo ao cativeiro em Babilônia, pelas mãos de Nabucodonosor. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver isso comigo? Porque chega neste versículo do qual nós lemos, Deus manda Jeremias falar.
Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E se você for acompanhando aqui o texto, você vai ver que o Senhor vai narrar por boca de Jeremias dizendo que aqueles que ficassem na cidade iriam ser mortos pela espada. Mas aqueles que fossem para o cativeiro e aceitassem a disciplina de Deus, viveriam. E você vai ver também, em todo o contexto, que Jeremias, ele clamou, ele chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não deu ouvido às palavras de Jeremias. E chegou então o momento em que Jeremias começou a anunciar e falar, chamando o povo para que o povo aceitasse a disciplina, a correção de Deus, e que fossem para o cativeiro, porque ali o Senhor trataria com eles, devido à desobediência, devido à rejeição a Deus. E quando a gente vai para o Novo Testamento, fazendo uma junção com este versículo, lá no Novo Testamento nós encontramos um versículo que fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas como é que continua o versículo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Jesus Cristo. Então vemos que há dois caminhos, há o caminho de morte e há o caminho de vida, diante de todo ser humano. E Deus, ao longo de toda a história da humanidade, Deus tem convocado, Deus tem chamado o homem de volta para si. Deus tem anunciado ao homem que o homem tem distanciado dele por causa do pecado. E nós conhecemos pela palavra que o homem caiu desde lá o Jardim do Éden. Ali no Éden, quando o Senhor falou com Adão e Eva, para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem pecou, desobedeceu a Deus. E aí entrou o pecado no mundo. E a Bíblia vai nos narrar e nos dizer que todos nós somos pecadores. Não por cometer pecados, mas somos pecadores de natureza. Temos herdado essa natureza de Adão e Eva. E a Bíblia vai nos dizer também que quando Deus olhou para essa terra, Ele não viu um justo sequer. Ninguém que buscava a Deus. Todos estavam extraviados, longe de Deus. E a Bíblia também vai dizer que todos pecaram e destituídos, ou todos carecem da glória de Deus. Bem sabemos que o homem ele foi criado para louvor da glória do Senhor. O homem foi formado para viver junto com o seu Criador. Mas o pecado tem distanciado o homem de Deus. O pecado tem levado o homem a andar longe de Deus. E há um outro versículo na Bíblia que fala que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Tem pessoas que anunciam, tem pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Mas não é isso que nos ensina a palavra. Não é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada. Porque Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem o meio termo, não tem ninguém, não tem nada que possa levar o homem a Deus, a não ser Jesus Cristo. E a Bíblia mesmo fala que ninguém vai ser justificado diante de Deus se não for pela redenção no sangue de Jesus Cristo. Porque o homem só pode ser justificado por meio da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia nos mostra também que nem aqueles que viveram no período da lei vão ser justificados diante de Deus pela lei. Porque a lei, ela apenas serviu para apontar o homem que ele é pecador.
Porque é por meio da lei que eu sei que eu tenho pecado diante de Deus. Porque a lei tem anunciado: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, amarás somente o Senhor teu Deus. Então a lei, ela aponta a minha fragilidade e mostra que eu sou o pecador. E ela mostra que há um que pode salvar, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto que desde lá, da queda de Adão e Eva, Deus tem trabalhado, Deus tem providenciado para voltar com o homem para a sua presença. E quando nós olhamos para este versículo que fala, é interessante primeiro refletirmos aqui num ponto em que: e a este povo dirás, assim diz o Senhor. Essa é uma responsabilidade de todo aquele que ministra a palavra de Deus, de entregar o recado segundo a vontade de Deus, de anunciar a palavra de acordo como ela é. Essa era uma responsabilidade do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta de Deus no Velho Testamento, ele anunciava, ele falava aquilo que o Senhor mandou que falasse. Isso é um alerta para todos nós que pregamos a palavra de Deus nos dias atuais. Precisamos pregar, não aquilo que nós achamos ou pensamos, mas precisamos anunciar aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Porque Jeremias fala, assim diz o Senhor. E nós bem sabemos que uma credencial que ela mostrava que aquele profeta estava falando por Deus, era que se aquele fato acontecesse, comprovava que ele de fato ouviu do Senhor. Mas se não acontecesse, era um falso profeta. Então isso me chama muito a atenção. E nós precisamos de entregar a palavra, de entregar a mensagem, segundo a vontade do Senhor. E o outro ponto é que nós precisamos refletir, é que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Tem pessoas que dizem que se convertem em pessoas. Mentira! Ninguém pode converter ninguém. Porque a Bíblia me garante e me fala que a única pessoa que pode convencer o homem é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não agir e não tocar no coração do homem, ninguém chega ao entendimento da verdade. Então nós precisamos de entregar o recado, de anunciar a palavra, segundo a vontade do Senhor. E Jeremias, então, ele aqui está anunciando, ele está mostrando aquilo que o Senhor tinha falado com ele. E o Senhor manda ele então falar que o Senhor estava colocando diante da nação de Israel o caminho da vida e o caminho da morte. E o que tem estado diante de toda a humanidade desde lá do Jardim do Éden? É o caminho da vida e o caminho da morte. E o que o ser humano está escolhendo mais? O caminho da morte. O caminho da perdição. Por quê? Jesus Cristo, uma certa feita, ele falou que o caminho, ou a porta que conduz o homem à perdição, ela é larga, e o caminho é espaçoso. Mas o caminho e a porta que conduz à vida eterna é estreita. E Jesus falou que são poucos que se dão com ele. Por quê? Porque, infelizmente, o homem, o ser humano, ele quer ir para o céu, mas ele quer levar algo que não pode, que é a bagagem, que é o pecado. E Jesus falou que não tem como. O homem, ele pode ir com o seu pecado, com a sua bagagem, até a cruz de Cristo. Mas quando chegar ali na cruz de Cristo, ele tem que depositar ali o seu fardo, o seu pecado. Porque dali para frente, é somente ele. Ele não passa com a sua bagagem. Mas infelizmente muitas pessoas não querem largar o pecado, não querem largar os prazeres da vida para agradar o Senhor Deus. Jesus, uma certa feita, ele falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Então há algo que eu preciso fazer. Não para ser salvo, porque para ser salvo é crer. Mas eu preciso de renunciar a mim, de renunciar aos desejos da carne para agradar o Senhor. E nós bem sabemos que a nação de Israel sofreu muito, como ainda hoje sofre, por desprezar a palavra de Deus. Eles sofreram por desprezar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós sabemos que o homem hoje, que vive neste mundo, que despreza a obra de Cristo na cruz do Calvário, há de perecer eternamente, há de ir para o inferno. E a Bíblia me garante e me fala que Deus não envia ninguém para o inferno. O homem vai para lá porque quer. Porque Deus dá um meio do qual o homem pode se salvar. Porque tudo que dependeu de Deus, Ele já fez. Deus abriu mão de Jesus Cristo, seu Filho. Porque nos diz a Bíblia que Jesus Cristo desceu-se da sua glória, esvaziou-se da sua glória e veio a este mundo, se humilhou, andou entre os homens, foi desprezado, foi até a cruz do Calvário, deu a sua vida por amor a cada um de nós. A salvação, a Bíblia me garante que é um presente de Deus dado para a humanidade. A obra de Cristo, ela foi proporcionada ali na cruz para todo ser humano, embora nem todos são agraciados por ela, porque nem todos querem a salvação em Cristo Jesus. Mas não se engane, só há de entrar no céu, só há de contemplar a vida eterna na mansão celestial aquele que um dia aceitou ou aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Não tem outro meio termo. Você pode até viver nas boas obras, você pode até fazer caridade, mas isso não vai te levar para o céu. O ser bom, o ser caridoso, fazer boas obras, isso é obrigação de todo o ser humano. E a Bíblia me garante e me fala que boas obras não salvam, mas as boas obras precisam acompanhar aqueles que se salvaram por meio de Jesus Cristo. E quando nós olhamos neste versículo, nós vemos que o caminho da vida é a obra de Deus. O caminho da morte é a obra dos homens. E isso está lá desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou, o que Adão e Eva fez? O que Adão de imediato fez? Tomou da folha da figueira e fez para si vestimenta, obra de homens. Aí veio Deus e o que Deus fez? Deus pega um animal, mata este animal, vertendo o seu sangue, pega o couro daquele animal e faz uma vestimenta para Adão e Eva. Mostrando que a obra de Adão não tem nenhuma eficácia. Aí Deus vai intervir e Deus mata um animal e mostra que precisaria agora sangue ser derramado para perdão de pecado. Tudo apontando para a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, qualquer coisa que o homem tentar fazer para ganhar a salvação é inútil, é esforço em vão. Porque a única coisa que pode garantir a salvação do homem é o crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso uma vez que um certo homem perguntou para Paulo: o que faremos, irmãos? E Paulo exclamou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Somente Jesus Cristo pode salvar. Somente Jesus Cristo pode nos dar a esperança de uma vida eterna. Graças a Deus por isso, que nós temos esta esperança. E a Bíblia também me fala, Paulo ele largou registrado dizendo que se a nossa esperança apenas milita nas coisas desta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis entre os homens.
Mas graças a Deus que a nossa esperança não está neste mundo, mas a nossa esperança está na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E nós vivemos na esperança sabendo que Jesus Cristo falou: olha, não vos deixarei órfãos, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos nessa expectativa, aguardando o arrebatamento da igreja, sabendo que a qualquer momento sairemos deste mundo. Essa é uma alegria que comove os nossos corações. Mas para aquele que ainda está perdido, para aquele que ainda não aceitou Jesus Cristo, será um dia de tristeza, será um dia amargo. Porque passará pela grande tribulação. Mas para nós, que temos aceitado Jesus Cristo, sabemos que o mundo vai de mal a pior. Sabemos que a maldade e o pecado nessa terra vai crescer cada vez mais. Isso é fato, está escrito nas Escrituras. Mas nós estamos aguardando a nossa redenção, a retirada deste mundo e a subida para a mansão celestial. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que um dia Ele abriu nossos olhos, que Ele tocou em nossos corações e nos fez entender o plano de salvação realizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos viver nesta expectativa, sabendo que nós estamos no mundo, mas do mundo não somos. Nós agora somos co-herdeiros da mansão celestial, somos cidadãos celestiais, estamos caminhando para a pátria celestial. Nós não vamos ficar aqui, vamos sair deste mundo e vamos estar com o nosso Senhor para todo sempre. E eu me lembro de um certo compositor que ele compôs uma música e no refrão da música ele colocou assim: canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Que alegria, irmãos, que prazer é saber que eu posso chorar aqui, eu posso cair aqui, eu posso cair ali, mas o Senhor me levanta, o Senhor me sustenta e um dia Ele vai me dar vitória. E é por isso que Paulo falou: nós somos mais que vencedores. Aonde? Em Cristo Jesus. Porque Ele nos dá a vitória. Graças a Deus por isso. Jesus Cristo falou: olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós sabemos que Jesus Cristo falou: olha, o mundo vai odiar vocês, porque o mundo odiou a mim. Por que o mundo vai odiar vocês? Porque vocês não são do mundo. Nós agora, irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós somos co-cidadãos, nós somos herdeiros da mansão celestial. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, nós estamos navegando, mas sabendo que nós vamos chegar no porto seguro. Por quê? Porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel, Ele vai nos levar até o fim. E nós chegaremos lá, na mansão celestial, guardados pelo Senhor, porque Ele está conosco. Graças ao Senhor por isso. Que realmente nós possamos viver nesta expectativa, neste desejo de sempre louvar e glorificar a Deus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia Sagrada me garante e me fala que uma das coisas que vai ficar por aqui é a pregação do Evangelho. Lá na eternidade não vai precisar mais não. Mas uma das coisas que vai acompanhar cada um de nós é a adoração a Deus. Porque a Bíblia me garante e me fala que nós iremos adorar o Senhor por toda a eternidade. Porque foi para essa finalidade que o Senhor nos criou, para sermos adoradores. E não foi isso que Jesus Cristo falou com a mulher samaritana? O Pai procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é essa a nossa responsabilidade, de servir a Deus, de adorar o Senhor e de saber que Ele é o nosso Deus, que Ele é nosso Pai, que Ele é o nosso Criador. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos auxiliar, para que possamos de fato viver, para honrar e glorificar o seu santo nome. Amém.